Tomando aqui, ó. Na última aula nossa, a gente está falando sobre função do segundo grau. Como eu disse para vocês, esse assunto ele vai aparecer de novo com mais profundidade no primeiro ano do ensino médio, tá? Depois eu até mostro para vocês algumas questões relacionadas a isso. Então ele aprofunda um pouco mais. Uma função do segundo grau é uma função desse tipo: ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nós discutimos na aula passada como é que a gente faz o esboço do gráfico e faz a interpretação desse esboço. Então, é só dar uma olhadinha então na aula passada, e eu propus na aula passada para que nós fizéssemos esse aqui, para fazer o esboço desse gráfico aqui. F de x igual a menos 2x ao quadrado, menos 7x, menos 3 igual a zero. E eu coloquei aqui as etapas, ó. Então, qual que é o primeiro passo? Então, antes do primeiro passo, vamos ver o que ele está perguntando. É bem teórico, tá? Uma questão bem teórica, mas ele está perguntando aqui. Determine o vértice da parábola referente às funções abaixo, identificando como um ponto de máximo ou ponto de mínimo, e esboce o gráfico. Então, o mais importante é saber interpretar esse gráfico. E a interpretação, ela vem também de você saber construí-lo. Então, quem constrói, quem sabe construir um gráfico de uma função quadrática, ele vai ter mais facilidade ao interpretá-lo. Então, por isso que a gente está usando esse exemplo aqui. Então, vamos para o nosso exemplo agora, ó, que era o 2 que eu tinha deixado aí para vocês tentarem fazer. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Então, o que a gente quer para essa função? F de x igual a menos 2x ao quadrado, menos 7x, menos 3. Nós queremos construir o gráfico. Então, qual que é o primeiro passo? Faz o f de x valer zero. Então, no lugar do f de x, a gente coloca zero. Para quê? Para a gente conseguir determinar as raízes dessa equação, se elas existirem. Então, a gente vai, fazendo f de x igual a zero, qual a implicação disso? A gente pode escrever isso aqui, ó, que menos 2x, deixa eu ver, não, no passado aqui a gente fez resolvemos em verde, resolver em preto. Então, se a gente fizer isso aqui, o f de x valer zero, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 7x, menos 3, e isso aqui está valendo zero. E aí, importante, porque agora a gente consegue determinar se existirem quais são os valores de x que a gente troca aqui, e isso aqui dá zero. Então, a fórmula de resolução geral lá. Então, vamos achar o valor do A, do B e do C. Lembrando que A, B e C são os coeficientes. Então, o A é o coeficiente que multiplica a variável ao quadrado. Nesse caso, o nosso A é menos 2. Então, está aqui. O B é o coeficiente da variável de primeiro grau. Nesse caso aqui é menos 7. E o C é o termo independente, o termo que não tem letra. Tá? E se ele não aparecer? Se ele não aparecer, zero. E se não aparecer o termo com o coeficiente aqui, com a letra do primeiro grau, ele também vale zero. Tá? Nesse caso, aparecem os 3. Então, o C é o termo independente aqui, ele vale menos 3. Beleza, identifiquei quem são os coeficientes A, B e C dessa equação. Agora, o que a gente faz? Vamos calcular o valor do delta. Delta vai ser sempre B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, isso aqui, sempre esses passos a gente segue. Bora calcular. Então, o nosso delta vai ser... Pega o valor do B, que é menos 7.
Como ele é negativo, eu ponho em parênteses e elevo ao quadrado. Menos 4 da nossa relação, vezes, pega o valor do A, que é menos 2, vezes, pega o valor do C, que é menos 3. Agora vamos calcular o valor do delta e vamos torcer para ser um número que tenha raiz quadrada exata, porque aí fica mais fácil as coisas para a gente. Menos 7 ao quadrado corresponde a menos 7 vezes menos 7. Menos vezes menos mais, 7 vezes 7 são 49. Observe aqui que a gente tem... Agora a gente vai fazer a multiplicação. E eu tenho 3 sinais negativos. Então eu faço menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos dá menos. Então eu sei que o resultado disso é menos. Então a primeira coisa eu faço a regra de sinal aqui. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 3 são 24. E aí eu já abro a cara de feliz, porque o delta é realmente um número que tem quadrado perfeito, que tem raiz quadrada. 49 menos 24 são 25. Opa! Como isso aqui apresenta raiz quadrada exata, então vamos achar o x1 e o x2. Vale a pena. Vocês vão ver que esses pontos aparecem no gráfico. Pode acontecer, pessoal, disso aqui ser negativo. Aí você não consegue achar x1 e x2, tá? Porque não vai ter, dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Isso a gente vai aprender só lá no terceiro ano, uma outra qualidade de números denominadas números complexos. E dentro desses números complexos, as raízes de índice par de número negativo fazem sentido, mas isso fica lá para o nosso terceiro ano. Então agora a gente consegue, ó, e o modelo é bem parecido com o que foi feito aqui. Então dá até para eu copiar o que está aqui, ó. Ver se eu tenho essa habilidade aqui, se eu vou conseguir fazer isso. Acredito que sim, ó. Opa, fiz besteira. Deixa eu selecionar aqui. E eu vou copiar esse lado aqui todinho. Copiar. Vamos ver se eu consigo colar exatamente aqui. Colar. Ó, deu certinho. Só ajustar aqui. Pronto. Ficou um pouquinho ruim. Vou ajustar que ele ficou muito fora ali. Copiar de novo. Pronto, aqui já dá para a gente ir. Então vamos lá. Então achei o delta. Delta é um número que tem raiz quadrada exata, vale a pena eu prosseguir. Então x vai ser menos o valor do b. No nosso caso agora, o b é menos 7. Então deixa eu corrigir aqui, ó. Menos 7. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O nosso delta é 25 agora. Deixa eu tirar o 25 aqui. Dividido por 2, o dobro do A. O dobro do A, só que agora o A nosso é menos 2. Então, vamos colocar um menos 2 aqui. Vezes menos 2. Então, quando a gente quer achar a raiz quadrada, então a raiz quadrada de 25 qual é? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 25? Que é a raiz quadrada de 25 que a gente quer. Então, vai ficar aqui menos, menos, mais. Então, aqui eu tenho 7.
mais ou menos a raiz quadrada de 25, o número que multiplicado por ele mesmo, que dá 25, é o 5. Dois vezes menos 2, isso dá menos 4. Então, dividido aqui por menos 4. Vamos agora achar, então. Observe que o numerador eu tenho duas possibilidades, no denominador não. O denominador é sempre menos 4. Então, vamos colocá-lo aqui, ó. Menos 4 e menos 4. 7 mais 5 são 12. 12 dividido por menos 4, isso vai dar menos, mais, menos, menos. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, o primeiro valor, menos 3. E o segundo valor vai ser 7 menos 5. 7 menos 5 são 2. Observe que 2 dividido por 4 vai dar um número decimal. Então, vamos deixar em fração, só que vamos simplificar o máximo que a gente puder. Observe que dá para dividir por 2. Mais dividido por menos dá menos. E se eu dividir por 2 aqui, eu vou ficar com 1. Se eu dividir por 2 aqui, eu vou ficar com 2. Então, menos meio. Isso aqui que a gente acabou de achar são as raízes ou zeros dessa função. A gente já vai observar no gráfico onde eles aparecem. Então, ó, o primeiro passo, você vê, o que nós acabamos de fazer foi aplicar a fórmula de resolução geral. Agora a gente vai responder o que ele está perguntando. O que ele está perguntando, professor? Qual é o vértice dessa parábola? Se ele é um ponto de máximo ou de mínimo, e para a gente esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Então, vou fazer o mesmo raciocínio que foi feito lá, ó, respondendo. O que foi perguntado. Então, ele quer primeiro o vértice. Então, eu começo sempre pelo vértice, que é o ponto principal dessa curva. Ah, professor, eu achei que era o x1 e o x2. Não é, porque pode acontecer de não ter o x1 e x2. Então, se não tem o x1 e x2, esse ponto não pode ser o principal. As raízes não são os pontos principais. O vértice, sim. Então, como é que a gente determina o vértice? O vértice é o ponto, e ele sempre vai ser determinado por essa razão. Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Pessoal, o que vai acontecer, por exemplo, lá no primeiro ano, quando a gente for aprofundar isso, é entender por que o vértice é dado por menos b sobre 2a. Por que a abscissa é menos b sobre 2a e por que a ordenada é menos delta sobre 4a? Caiu do céu? Não caiu do céu. Isso tem uma explicação. Porque ao resolver uma equação do segundo grau, eu consigo utilizar esta relação. Por que eu posso usar essa fórmula? Então, quando a gente chegar lá no primeiro ano, a gente aprofunda mais essas questões, tá bom? Mostrando os porquês. Então, vamos lá. Vamos determinar a coordenada do vértice aqui. Então, o vértice vai ser... deixa eu ver se eu calculei fora, já calculei dentro, na outra. Ó, tá vendo? Eu calculei por fora. Então, vou fazer aqui.
x do vértice, a abscissa do vértice, é dado pela relação menos b dividido por 2 vezes a. Então, vamos lá. Menos, bora buscar o valor do b. Menos 7. Então, menos 7 dividido por 2 vezes, bora buscar o valor do a. O valor do a é menos 2. Então, ficamos menos, aqui a gente tem mais. Embaixo, a gente vai ter o menos 4. 2 vezes menos 4. A gente pode deixar assim, o que é mais comum? Esse sinal, eu colocar na frente da fração. Porque aí eu tenho mais e menos, sinais diferentes na divisão, a gente sabe que dá menos. Então, o mais comum, eu poderia deixar assim, sem problema. Então, eu poderia ter feito isso, ó. Isso aqui, 7 dividido por menos 4, é a mesma coisa que menos 7 dividido por 4. Ou menos o 7, e aí eu ponho o resultado na frente da fração. 7 dividido por 4. É mais comum a gente apresentar desse jeito. Então, que é isso que eu vou fazer. Então, vai ficar o sinal negativo. 7 dividido por 4. Preciso fazer a conta? Não precisa fazer a conta. Você precisa ter noção, na hora que você for marcar no gráfico, em que posição que você vai colocar. Então, vou chamar minha amiga calculadora aqui. Então, bem rapidinho, ó. Eu preciso ter essa noção, 7 dividido por 4, porque você vai fazer um esboço do gráfico, você não vai fazer com precisão. Então, dá 1,5. Então, esse valor, a hora que você for marcar, isso você tem que ter ideia desse valor. Então, na tua cabeça, tem que ter lá a ideia. Você não precisa fazer com, isso aqui é um pouquinho maior que 1, um pouquinho menor que 2, porque você vai fazer o esboço. Então, isso aqui dá menos 1,75. Tá? Mas você precisa ter só a ideia desse valor. E deixa assim, não faça divisão. Tá bom? Deixa o resultado em fração. Y do vértice é dado pela razão menos delta a razão entre menos delta e 4a. Então, vai ser menos. Bora buscar o valor do delta. O valor do delta é 25. Então, menos 25. 4 vezes o a, eu vou buscar aqui, ó, já está aqui, é menos 2. Então, a gente tem aqui em cima menos 25. E embaixo ficamos com menos 8. Olha lá, sinais iguais na divisão é positivo, então isso aqui corresponde a 25 oitavos. Também não dá para simplificar. Então eu vou, na verdade, ter noção de onde está posicionado esse ponto. Vou chamar minha amiga aqui de novo, ó. 25 dividido por 8. 3,125.
3,1, aqui 1,7, um pouquinho menor do que menos 2, tá? Um pouquinho maior, né? Na verdade, aqui a gente está do lado negativo, mas é mais para a gente saber onde é que a gente vai marcar. Professor, se eu quiser fazer a conta, eu posso? Pode, tá? Mas você não vai ter toda essa precisão para marcar. É um esboço que a gente quer. Então, aqui deu 3,125. Então, tem que ter essa ideia, onde está posicionado esse ponto. Tranquilo, pessoal? Lidar com fração é assim, tá? As frações são mais comuns do que a gente imagina. Então, a coordenada do vértice, o vértice é um ponto, que ele vai ser o ponto menos 7 quartos e 25 oitavos. Então, menos 7 quartos e 25 oitavos. E é por ele que a gente vai iniciar o nosso gráfico. Vamos lá. Vamos começar o nosso esboço aqui. Ó, eu já sei que eu vou ter que usar o x, o valor do x negativo. E vou ter que usar o valor do y, ele é positivo. Então, é importante na hora que você for fazer o gráfico, tá? Para saber se eu vou usar o valor do x negativo, ó, eu vou precisar de um espaço aqui. Eu não posso colocar o meu eixo aqui, ó. Porque aqui eu só usaria o valor do x positivo. Então, vou colocar mais ou menos aqui. Estou fazendo o esboço, lembre-se disso. Agora eu preciso ver se eu vou precisar descer. Como é que eu sei que eu vou precisar descer? Pelo valor do C, ó. O C equivale a menos 3. Então, é importante que eu comece um pouquinho lá embaixo, ó. Deixa eu apagar aqui. Importante que eu comece aqui, ó. Deixa eu pegar o eixo, que eu comece aqui. E agora vamos fazer o nosso esboço. Então, eu tenho o eixo X aqui, tenho aqui, a gente marca o valor do f de x ou o valor do y, que é a mesma coisa. Comece sempre pelo vértice, vamos marcar. Vamos fazer uma escala aqui. Vamos supor que isso aqui, esse pedacinho aqui, esteja valendo 1. Então, aqui seria o 2. Então, eu estou no menos 1, menos 2. 1,75, ó, menos 1,75, ele poderia estar por aqui. Esboço. Tá? Vou admitir que aqui seja o meu menos 1,75. E aí eu estou com 3,1, então eu fiz aqui, ó. Vamos supor que seja 1, 2, 3. Tá vendo? Não é esboço. Não preciso ter precisão. Agora, o que eu faço aqui é marcar os pontos. Então, já sei que eu tenho um ponto aqui, e aí na hora de marcar, não marque o decimal, marque a fração. Se for preciso, depois a gente tira ele daqui, mas eu tenho aqui, ó, menos 7 quartos. E o outro aqui, 25 oitavos. Oitavos. Vamos marcar o vértice. Deixa eu pegar o vértice aqui. Estou usando preto em tudo, vou usar o preto mesmo. Essa reta aqui é uma reta suporte, ela não pode aparecer riscada desse jeito. Ela é uma reta suporte, então ela tem que vir bem suave e tracejada, que é isso que eu vou fazer agora, ó. Tá? Ela é tracejada e suave. O principal não são essas duas retas suportes. O principal aqui é o ponto. Então, a estrela aqui é o ponto, que é o nosso vértice. Então, esse é o nosso vértice, ó. Vou colocar em vermelho. Esse aqui é o nosso vértice.
Agora vamos dar uma olhada se ela é com a boca para cima ou para baixo. Então lembra, ó, vou olhar aqui em cima no nosso resuminho, ó. Se ela vai ser positivo com a boca para cima ou negativo com a boca para baixo. Se o A for menor do que zero, é com a boca para baixo. Se o A for maior do que zero, é com a boca para cima. Então, olhando para cá, ó, o nosso A é negativo. Então, ela é com a boca para baixo. Então, ela vai vir com a boca para baixo. Eu não sei como é que ela é. Eu só sei que esse aqui, ó, ela vai fazer isso aqui. Ela vai vir para cá. Ela vai vir para cá. O que eu não sei ainda é como que ela tem esse formato. Se esse formato é mais fechado ou se esse formato é mais aberto. É isso que eu não sei ainda. Tá? Se esse formato é mais fechado ou mais aberto. Então vamos lá com calma. Então o que que a gente faz? Ó, a gente já sabe isso aqui, já sabe que ela vai vir com a boca para baixo. Qual ponto é importante para a gente? O C. Na verdade, o C é a ordenada do ponto. Esse cara é importante. Por que que ele é importante? Se nós fizermos o x valer zero, isso aqui vai zerar, vai zerar. Então eu estou fazendo o f de zero, fazendo o x valer zero. Isso vai zerar e vai dar menos 3. Então existe o ponto que é o x valendo zero. Então o x valendo zero que estaria aqui, ó. E o y está valendo menos 3. Então teria um ponto aqui embaixo, ó. E eu sei que a parábola passa por ele. Então, menos 3. O que que nós vimos na última discussão nossa? Deixa eu tirar esse menos 7 aqui, ó, menos 7 quartos, que ele vai nos atrapalhar um pouquinho. Vou trazê-lo para cima. Tá bom? Ele está aqui, mas você consegue... Depois eu coloco ele aqui no lugar certo, tá? Deixa eu ver se ele vai me atrapalhar. Acho que ele não vai nem atrapalhar. Deixa eu voltar a posição dele aqui. Vou deixá-lo aí. É mais pela questão do eixo de simetria que eu queria passar aqui. Então, eu tenho um eixo aqui. Toda parábola tem um eixo que passa pelo vértice. Esse eixo é o eixo de simetria, importantíssimo. O que que significa isso? Pessoal, que a gente consegue fazer. A gente consegue montar esse gráfico. Por que que a gente consegue montar esse gráfico? Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, perdão, caiu um pouquinho. Então, esse tamanho daqui até aqui, quanto que ele vale? Estou pensando no tamanho, esse tamanho é positivo. Ah, aqui é zero. E aqui vale menos 7 quartos. Então, o tamanho é 7 quartos. Então, se eu vir para esse lado agora, com essa mesma medida, então vou fazer aqui, ó. Com o programa a gente consegue identificar e fazer isso mais fácil para você visualizar. Então, nessa mesma linha, ó, vou copiar, vou colar. Eu tenho um segmento que está à mesma distância desse lado, porque isso aqui é o eixo de simetria. E quanto que ele vai ser?
Se esse pedacinho aqui, ó, ele vale 7/4, esse pedacinho aqui também tem que valer 7/4. Então, quanto que são, né? Mais 7/4. Vamos fazer aqui, ó. 7/4 mais 7/4. 7 mais 7 são 14. Lembra que na hora que eu vou somar a fração, não posso somar a parte de baixo, hein? 14/4. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que tem um ponto aqui no eixo X que ele vai valer menos 14/4? Vou representá-lo assim, ó. Deixa eu passar aqui. Menos 14/4. É isso que eu estou querendo dizer mesmo. Então, ele vai passar aqui, ó. Vai ter um ponto, um outro ponto que pertence a essa parábola, que é o simétrico desse ponto menos 0, menos 3. Que vai ser o menos 14/4 menos 3. Ele vai passar aqui, ó. Eu vou apagar aqui essa reta. É o simétrico. Então, deixa eu apagar aqui. Então, esse aqui é o simétrico. Tô pegando aqui o vermelho. Então, eu tenho esse ponto aqui. Que ponto é esse? Não é menos 3, tá? Lembra que o ponto tem sempre dois valores. Esse ponto aqui é o ponto 0 para x, menos 3 para y. Quem é o simétrico dele? É esse ponto aqui. Menos 14/4 menos 3 para y. Se você jogar aqui, não vou fazer agora por conta do horário, mas se a gente jogar nessa equação menos 14/4 no lugar do x, o que você vai observar? Você vai observar que vai dar menos 3. Então, se eu fizer o x valendo menos 14/4, o y vai ser igual a menos 3. Olha lá, os 3 pontos. Então, eu já sei que a minha parábola vai fazer isso aqui, ó. Ela vai passar aqui o esboço dela. E vai passar aqui. E olha que interessante é isso, pessoal. Esses pontos, deixa eu destacá-lo aqui, que é esse aqui e esse aqui, eles são as raízes. Esse aqui ficou mais bonitinho. Deixa eu separar aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ficou melhor. Copiar, colar. Então, esses dois pontos, observe, então são os pontos em que a parábola corta o eixo X. Que pontos são esses? A gente acabou de calcular. Acabamos, professor? Calculamos. Observe que os dois são negativos. Dois são negativos. Quanto que eles valem? Olha eles aqui, ó. É o nosso x1 e o nosso x2. Esse valor aqui é o menos 3.
E esse valor é o outro valor que a gente achou, acho que é menos meio. Aí você poderia me perguntar, professor, entendi. Eu só vou me confundir um pouquinho com as frações, entendi. Mas o senhor disse que eu preciso do vértice mais 2 pontos, não foi isso? Foi. Então, se eu achar os vértices e as raízes, eu já consigo fazer o esboço. Consegue, porque aí a grande questão quando você acha o vértice, olhando para o valor do A, o sinal do A, você já sabe se a boca é para cima ou para baixo. A grande dificuldade nossa é saber qual é essa abertura. Se ela é mais aberta ou se ela é mais fechada. Por isso que eu preciso de 2 pontos. E esses 2 pontos aqui, por exemplo, as raízes, elas são simétricas em relação a esse eixo de simetria. Tá? Elas estão à mesma distância. Então tá aqui o gráfico, ó, o esboço do gráfico dessa função. Então eu preciso necessariamente das raízes? Não, porque pode acontecer de não ter raízes. Vamos supor que esse vértice aqui, a boca fosse para baixo, mas o vértice tivesse aqui, ó. Ele viria para baixo e não tocaria o eixo X, portanto não teria raízes. Então é sempre importante para a gente o quê? Primeiro ponto que você vai calcular, sempre, 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 que é o ponto mais importante, deixa eu colocá-lo em azul, que é esse cara aqui, ó, que é o vértice. Então você sempre vai atrás da coordenada dos vértices. Sempre, sempre, sempre. Atrás da coordenada do vértice. X do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Se esse valor do delta tiver uma raiz exata, continue, ache x1 e x2. Tá? Se esse delta for maior do que zero, você acha x1 e x2 se ele for raiz exata. Porque se ele não for raiz exata, vai dar trabalho aqui, você vai ter que fatorar. Quando você for responder essa pergunta, qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta? Vamos supor que aqui tivesse dado, por exemplo, 40. Se eu for, qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 40, você não vai conseguir. 6 vezes 6 são 36 e 7 vezes 7 são 49. Não é exato. Aí você vai ter que usar a técnica de fatoração. Esse número não fica um número muito fácil de marcar. Então, se aqui não for exato, ou se for não der uma raiz quadrada exata, ou se der um número negativo, você para, não acha x1 e x2, porque você não precisa deles para esboçar o seu gráfico. Para esboçar o seu gráfico, você precisa do vértice e de pontos simétricos. Via de regra, se esse C, por exemplo, vamos supor que o C tivesse dado zero. Pronto, ele passaria aqui, ó. Ele ia passar aqui. Então, nós faríamos essa abertura e essa outra abertura. Ele passaria por aqui e passaria por aqui. Pronto. Tá? Então, não é tão complicado esboçar o gráfico. Existem softwares online, eu vou ver se eu acho um aqui, não está programado, mas para fazer esse gráfico, quer ver? Eu vou entrar aqui, vamos procurar alguma coisa aqui. Gráficos. Gráficos online. Tem um que eu. Ah, eu tenho um aqui, ó. Tô procurando aqui. Eu tenho um. Esse aqui, ó, que aparece software, que aparece aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir. Às vezes eu preciso do software aqui. Deixa eu ver se ele abre para mim. Vai abrir. Vou trazê-lo aqui para essa tela.
ver se eu consigo trazê-lo. Conseguindo trazer para outra tela. Eu acho que eu não consigo trazer para essa tela de vocês aqui, para vocês visualizarem. Não consegui. Mas deixa eu ver. Gráficos. Deixa eu colocar aqui. Tem o GeoGebra. Esse aqui, acho que era o que eu queria mostrar para vocês. Ó, Math, né? M-A-T-E-H, F-A.de. Observe, ele aparece aqui, ó, função. Vamos escrever a nossa função. Vamos ver, ó. Ao quadrado a gente escreve com chapéuzinho. Então a gente vai colocar, ó, menos 2. Deixa eu anotar aqui no papel para colocar ali. É menos 2x ao quadrado, menos 7x, menos 3. Então vamos pedir para ele fazer esse gráfico. Então, menos 2x. Aí você aperta o circunflexo ao quadrado, menos 7x, menos 3. Então, ele vai fazer um gráfico, ó, tá vendo os valores? Aqui ele vai fazer de menos 10 até 10. Vai fazer em quadriculado. Vamos pedir para ele fazer aqui. Deixa eu ver se ele... Intervalo de 1. Vamos ver se ele vai fazer esse gráfico para a gente. Ó, fez. Fez. Que legal. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se ele... Ó, copiar imagem. Vamos ver se eu vou conseguir trazer para cá, para a gente comparar os dois. E não é que deu certo? Tá nada programado, hein? Deixar esse gráfico bem pequenininho para eu poder colocar aqui do lado para a gente comparar o esboço que nós fizemos. Ó, vou colocar aqui do lado. Diminuir um pouquinho e trazer aqui para cima. Olha lá, o nosso esboço bem feito, ó. Compara. Então, nós teríamos aqui, ó. Deixa eu parar de selecionar isso aqui, senão ele vai... Ó, esse ponto aqui é esse aqui nosso. Olha as raízes, tá vendo? Ó? Menos 1, menos 2, menos 3. Ó, o menos 3 aqui. Aqui o menos meio. Aqui o menos 3, ó. Ele está usando a escala de 1, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá vendo? Então, a gente pode usar softwares online que vão trazer também para a gente o nosso gráfico. O importante aqui é saber quais são esses valores. Então, o nosso foi adiante, foi além, porque a gente consegue dizer quais são esses valores. A gente consegue olhar para cá, ó. Dizer quanto é que vale esses valores. Qual o valor dele, né? Então, esse ponto nosso, para terminar, o x dele é menos 7 quartos. E o y dele, 25 oitavos. Que é o nosso vértice. As raízes são menos 3 e menos meio. O ponto em que essa parábola corta o eixo das ordenadas. Menos 3. 0,0 menos 3, tá? E esse ponto aqui, que é o simétrico do 0 menos 3, é o ponto menos 14 quartos
menos 3. Tá joia? Acho que bem interessante. A gente está mais tranquilo. Estamos chegando praticamente no final do nosso curso. Isso aqui é praticar. Escrever uma função quadrática, uma função do segundo grau e tentar ir atrás dos gráficos, usando esses procedimentos que foram mostrados para vocês. Então, encontre o vértice. Depois de encontrar o vértice, se o delta for interessante, ache x1 e x2. Se encontrou o vértice, tá? O delta, achou x1 e x2. Com a coordenada do vértice, você já consegue saber qual é a abertura dessa parábola. O esboço estaria ali já. O C, né, que é a ordenada do ponto, é sempre dado de graça, então você sabe por onde ela vai passar no eixo Y, e com essas informações você consegue fazer o esboço do gráfico. Tá joia? Nas próximas aulas nossas, quando a gente continuar estudando esse conteúdo, a gente vai avançar um pouco mais nessa interpretação, fazendo o caminho de volta. Se eu der o gráfico para vocês, você já identifica que é uma parábola, e eu dou as coordenadas desses pontos, como é que você faz para voltar à função? Então, isso é o que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, tá bom? Deixa eu dar uma parada na gravação.